E aí, meus amigos, tranquilo? Vamos falar de um assunto que os políticos não falam. Por que será que eles não falam? A saída, a solução dos problemas. O brasileiro não precisaria pagar tanto imposto, descontar tanto imposto de renda, ter tantas taxas, se isso que eu vou falar fosse implementado, fosse descoberto pelos brasileiros. Foi descoberto pelos estrangeiros. Os brasileiros nem sonham o que está acontecendo. Embaixo do nosso nariz. Mas é depois da vinheta. Então, meus amigos, por que será que os políticos, 99% deles, não falam desse assunto? Isso interessa a quem? Tem gente ganhando, e ganhando muito dinheiro, muito. Mas ninguém fala, praticamente ninguém fala, e aquilo que poderia ser a solução para esse problema todo que o Brasil vive, causado pelos políticos, isso talvez melhorasse, porque no Brasil é complicado. Tudo que você fala no Brasil tem um político no meio. E onde tem um político no meio, a gente sabe que vai ter o desvio, não é isso? Vai ter a corrupção. Mas imaginando que o Brasil teria políticos sérios, teria uma população fiscalizadora, esclarecida, cidadã, isso que vai ser falado pelo professor doutor, professor Afonso, muda completamente a história. E o Brasil passa de deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. É isso mesmo. Não estamos falando de coisas, né, daqui a 50 anos, não. Nós estamos falando de uma realidade que pode ser vivida dentro dos próximos 5, 10 anos. Né? Do que eu estou falando? Nióbio. Nióbio é um minério que é exportado para o mundo inteiro com valor subvalorizado, né, um valor bem abaixo quando ele sai do Brasil, mas lá fora a gente sabe, né, imagina por quanto ele é vendido. Né? Então o Brasil tem as maiores reservas do mundo, do mundo. Né? E o nióbio é usado desde a confecção de celulares até carros de Fórmula 1. Mas ninguém fala. E todo dia sai esse material, esse metal, esse minério, sai do Brasil de uma maneira assim. Mas com vocês aí na sequência, o professor doutor Afonso, que vai dar uma aula do que seria o Brasil se o nióbio brasileiro se revertesse para a sociedade, para a economia, para o social brasileiro. Este aqui é o PIB do mundo, indicando o PIB por país. Então, os Estados Unidos tem 22% do PIB do planeta, a China 13%, o Japão, aquela ilhazinha, 6%, a Alemanha, os produtores de cerveja de Mercedes, tem 5%, o Reino Unido tem 4%. E a França, produtor de vinho e turismo, tem 4% do PIB do mundo. E o Brasil, do tamanho de um continente, trocentas vezes maior que a França, que também produz vinho e também tem turismo, e além disso tem minério de ferro, e tem ouro e tem tudo mais, tem 3% do PIB do mundo. Ou seja, o Brasil hoje é menor do que a França, ok? A produtora de vinho, de turismo, tá? Que está agora inundada de baderneiros. A França tem 4% do PIB do planeta. E o Brasil, do tamanho de um continente, com tudo quanto é minério possível, água potável, Amazonas, tudo, tem 3% do PIB do mundo. Ok. Agora, vamos pegar o mito. Tá? O Bolsonaro está reclamando o seguinte. Tem uma reserva indígena no Brasil chamada Morro dos Seis Lagos. Tá? No município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, disse que em Seis Lagos pode ter uma reserva mineral com presença de nióbio com até 2,8 bilhões de toneladas. Então a gente agora vai pegar esse 2,8 bilhões de toneladas e vamos colocar ela a 15 mil dólares por tonelada. Só uma continha. Olha só, se a gente fizer isso e acrescentar isso no nosso PIB, o que muda? Então,
Olha só. Este azulzinho pequeno que está atrás da França, que é esse verdinho, é o Brasil hoje, com 3% do PIB do mundo. Se a gente incluir só uma reserva de nióbio, essa que está numa jazida, numa reserva indígena, está inexplorada. Se a gente incluir uma reserva de nióbio do Brasil, este tamanho passa a ser este tamanho aqui, tá? Incluindo uma jazida de nióbio. Só uma, nada mais. A gente passaria a ter 37% do PIB do mundo. O Brasil seria 2 vezes maior do que os Estados Unidos. O Brasil seria quase 4 vezes maior do que a China. Só uma reserva de nióbio. Só uma. Agora, isso considerando o nióbio a 15 mil dólares por tonelada. Porque se o Brasil fosse esperto, e ele poderia fazer ainda, aumentar um pouco o preço do nióbio, por exemplo, para 60 mil dólares a tonelada, a cada 1.000 quilos. O PIB do Brasil passaria a ter 69% do PIB do mundo. Ok? Esse aqui seria o Brasil, com uma reserva de nióbio. Uma reserva de nióbio. Então, assim, é óbvio que isso aqui é um pouco irrealista. Por quê? Porque a gente não... O nióbio, a produção de nióbio, tem que estar bem relacionada com a produção de ferro. Que o Brasil também é um grande produtor de minério de ferro. O Brasil tem Carajás, tem aquela outra reserva na Bahia gigante, que eu esqueci o nome, Caetité, tem em Minas Gerais, e assim vai. O Brasil é um grande produtor de ferro. O Brasil é um grande produtor de ouro. Então, para esse jornalista que não entendeu o que o Bolsonaro quis dizer, você precisa tirar 1 tonelada de rocha para extrair às vezes menos do que 1 grama de ouro. Então, se você considerar a cubagem da jazida, o tamanho da jazida, a quantidade de minério que tem na jazida, o nióbio vale mais do que o ouro. O nióbio vale mais do que o ouro, porque olha qual seria o tamanho do Brasil com uma jazida de nióbio. Essa jazida que está numa terra indígena. Então o jornalista não entendeu. O Bolsonaro nunca disse que 1 quilo de nióbio vale mais do que 1 quilo de ouro. Ele disse que o nióbio vale mais do que o ouro. Porque olha só, o nióbio vale mais do que o país inteiro hoje. O Brasil, só para quem não lembra do último gráfico, olha só, ele tem 3% do PIB do mundo. E isso aqui é ele com o nióbio, 37% do PIB do mundo. Para o pessoal que reclama que tem muito imposto, se o Brasil tomasse conta direito dos seus recursos minerais, tomasse conta direito, onde está em terra brasileira que não tenha dono, tá? Eu sou contra, por exemplo, o Brasil explorar reservas minerais aonde tem um fazendeiro sem indenizar o fazendeiro. Vou falar sobre isso. Mas essas reservas que são do Brasil, do país, tá? Essas reservas, se o Brasil explorasse direito seus recursos naturais, direito, de forma correta, sustentável, tá? E com o governo, né, tendo um foco nisso, nenhum brasileiro precisaria pagar 1 centavo de imposto. Porque percebe? Olha só o nióbio vale mais do que o Brasil inteiro hoje. O Brasil hoje tem 3% do PIB do mundo. Com uma reserva de nióbio, ele teria 37% do PIB do mundo, ou seja, seria 12 vezes maior. Então, se o Brasil consegue, de alguma forma, gerenciar melhor os seus recursos minerais, ao invés de dar eles de graça para os outros, ou esconder eles em reservas indígenas para depois dar para os outros também, porque é isso que vai acontecer, ninguém precisaria pagar imposto. Você já pensou? Não precisaria. O Brasil conseguiria pagar seu exército, pagar seus aposentados, pagar tudo só com nióbio, ou só com grafeno, ou só com outros minerais. O Brasil está deitado em berço esplêndido, rico pela própria natureza. Está tudo entregue de mão beijada. E o que a gente faz? A gente tira a fronteira. A gente deixa as pessoas levarem minério através da fronteira. Aí alguém vai falar o seguinte: ah, não, mas a fronteira você não consegue levar muita coisa, porque é pouca não sei o que, etc. Tal. O Brasil tem uma fronteira gigantesca, não monitorada, dá para passar barco, dá para passar tudo. Tudo dá para passar. Só, depois eu vou falar um caso que eu conheço, ok? O nióbio é um mineral importantíssimo. As terras indígenas devem ser demarcadas levando em conta os recursos minerais que tem lá dentro. Se os índios têm interesse em caçar e etc. tal, eles não têm interesse nas reservas minerais,
Eu acho que o Brasil tem o direito de explorar essas reservas minerais e, puxa vida, isso atenuaria muito, a gente não precisaria mexer na Previdência, a gente não precisaria mexer em muitas coisas. É importante para a área social do Brasil. Então, meus amigos, vocês viram aí, né? Mais didático, mais explicativo, impossível. E continua a pergunta: por que os políticos não falam disso? Então compartilhe esse vídeo, compartilhe para aquele político que você votou, compartilhe para aquela pessoa que está indignada com a situação hoje do Brasil. A gente pode usar as redes sociais de maneira responsável, né? Não só a dancinha do TikTok, mas temas relevantes como esse devem e podem ser compartilhados. Então espero que você compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Fica assim, deixa seu comentário, curta, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.